Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje vamos com mais uma live sobre matemática que eu estou tendo várias reflexões sobre essa temática e eu trouxe aqui uma parte de estudo sobre várias vertentes, várias figuras que existem aí, tanto da figura pop quanto da figura da filosofia, e eu acho interessante trazer isso de uma forma muito leve. Eu quero trazer aqui também que o título dessa live, né, O Medo da Morte, ele não se trata de fazer uma sanção a ela própria ou uma romantização dela, tá bom? Até porque é um tema sensível e deve ser tratado com muito afinco, com muito trabalho. E esse tipo de reflexão que eu quero trazer é em volta de figuras que exibem essa parte do fim da vida, o que, que ele representa e como que, em determinados casos, isso pode ser uma frustração, um fim de algo prazeroso ou o fim de algo que é bom, e tudo isso poderia causar uma frustração em todos os tipos de seres humanos. Então, eu acho que com a base de pesquisa que eu estou pegando aqui e a reflexão que eu ando tendo sobre esse tipo de temática, eu consigo agregar muito desse tipo de visão, até porque é um tema sensível que deve ser trabalhado com muito afinco. Então, eu quero deixar bem claro que está rolando agora a live no Instagram e aqui está rolando no YouTube também, justamente porque eu tive alguns problemas técnicos para trabalhar com a live no Instagram. Então, eu quero já deixar uma base de dados aí, porque a última live acabou sendo excluída. Então, eu vou fazer aí essa base para poder deixá-la salva, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram vão ficar salvos, tá bom? Quero deixar aqui também que já temos o lançamento aí da linha de cursos, tá bom? Então, se você tem muito interesse em representar algum tipo de curso, seja ele qual for, educação física, engenharia, psicologia e muito mais, já temos aí na linha da Vignize uma linha exclusiva para cursos. Você pode representar aí o seu curso, o curso que você tem mais paixão no seu peito e poder fazer o que você quiser, seja ele esporte, caminhada, qualquer tipo de atividade, até porque o tecido ele é extremamente fresco e extremamente versátil, tá bom? Então já temos aí a linha e você pode acessar ela através de vignize.com.br/personalizados, ok? Vamos para a temática do vídeo. O medo da morte. O que ele se trata? Basicamente, eu devo falar para vocês a origem do porquê que eu andei refletindo sobre esse tipo de temática. E vou falar para vocês que é uma temática muito sensível, não? Você está puxando algo que nenhuma pessoa em si gosta. Ela gosta da vida, tem muito a se viver, tem muito a se passar. Então, falar sobre isso se transformou em um tabu, até porque as poucas falas que eu já ouvi falar sobre esse tema diretamente são falas extremamente fortes. Então, qualquer pessoa que tenha um certo estímulo a esse tipo de coisa negativo pode se ver ruminando algum tipo de coisa e, consequentemente, não entra no que eu quero trazer aqui, que é a reflexão, o que isso pode trazer de bom para que a gente absorva na nossa vida. E a origem disso ocasionalmente foi um jogo que eu queria jogar há muito tempo e eu consegui jogar e eu tive esse vislumbre por conta que esse jogo em específico ele é extremamente forte no contexto onde ele traz. E do que ele se trata, esse jogo, já vou falando para vocês, o nome é The Walking Dead da Telltale. Basicamente, o The Walking Dead, que a maioria das pessoas conhece, que é a série The Walking Dead, ela tem, dentre várias obras, seja ela HQs, ela tem uma série de jogos. Tem várias no quesito, mas eu estou falando aqui especificamente da primeira temporada do jogo da Telltale, ok? E por que esse tipo de jogo trouxe esse estímulo para uma temática tão pesada que seria o medo da morte? Justamente porque esse tipo de coisa é muito representada no jogo e eu já tinha uma reflexão vindo da filosofia para poder trazer isso para vocês, ok? Então, vou dar uma paliativa do que eu estou trazendo aqui, que basicamente
o The Walking Dead da Telltale, ele se trata, e agora eu vou contar a história para vocês entenderem, ele se trata da história do Lee. O Lee, ele é um personagem que vai ser encarcerado porque ele cometeu um crime, ele acabou assassinando um senador dentro do jogo, por conta que esse senador ele estava dormindo com a sua esposa, e aí ele fez mais ou menos isso como um acidente, né, um homicídio não culposo, e ele estava sendo julgado e ele ia direto para a prisão. Acabou que, como no próprio nome The Walking Dead, o jogo se trata, obviamente, de zumbis. Então, o apocalipse zumbi começou, o Lee ele acaba estando dentro de uma viatura e essa viatura acaba batendo num zumbi que estava no meio da estrada porque o policial que estava dirigindo não se atentou. Então, acaba acontecendo o desenrolar do jogo. O Lee ele consegue sair da viatura e consegue tirar as algemas que ele estava preso. Ele encontra uma garotinha que estava no topo de uma casa na árvore e dentro da sua casa ele estava tentando explorar, tentando sobreviver naquele quesito. Ele vê que aquela garotinha estava sozinha e ele se compromete a cuidar daquela garotinha. Então todo o desenrolar da história, além de ter vários e vários personagens, o foco é entre essa garotinha chamada Clementine. Então o foco é sobre a relação entre Lee e Clementine. E dentre N fatores, obviamente, The Walking Dead ele se trata de uma tragédia, né? A tragédia humana e tentar explicar esse fator humano de obras que a gente consome, acaba acontecendo várias tragédias. Inclusive, e eu já vou dando spoiler aqui, caso você queira ter uma base, ver o jogo e tudo mais, eu recomendo que você veja antes, mas já vou dando spoilers aqui. Inclusive, o Lee, ele é mordido. Ou seja, mais pro finalzinho do jogo, quase que na última temporada ele é mordido e todos bem sabem que consome o mundo do apocalipse zumbi, que através da mordida você tem poucas horas ou poucos dias para sobreviver. Então, acaba dando tudo errado. Ele é mordido, e justamente era mordido tentando achar o walkie-talkie da Clementine, que acabou se perdendo dentro de uma cidade que está infestada de zumbis. E eu vi uma das cenas mais memoráveis do jogo, tirando, obviamente, o final, que eu vou acabar contando aqui para dar um contexto, mas eu vi uma das cenas mais memoráveis do jogo, que é o Lee, ele sempre está tentando defender o grupo e se defender, se protegendo com armas, com barricadas e estando em grupos e tudo mais. A partir do momento que ele é mordido, ele sabe que ele não tem mais saída, ele sabe que ele não vai mais sobreviver. E ele sabe que ele tem que proteger a Clementine, porque ela tá em algum lugar e ele precisa achar ela o quanto antes, porque ele foi mordido. Ele não sabe quanto tempo ele vai durar. E você vê um homem que é transformado pelas suas escolhas. Como o jogo ele se trata de decisões, ou seja, você escolhe, você acaba sendo mais ou menos o personagem do Lee, mas que no final o jogo mostra o quanto que você não tem tanto poder. Basicamente, é um caos. Você não tem tanto poder quanto você acha, mesmo você tendo o poder de decisão. Você tem o poder de, talvez, quem viva mais, quem viva menos, quem você vai se conectar em quem não vai, mas no final das contas, o jogo quer mostrar essa sua insignificância frente ao mundo caótico que mostra. E a cena que eu quero falar é sobre uma cena que ele estava buscando a Clementine. Ele encontra um hotel que ele acha que a Clementine tenha ido naquele lugar, justamente porque aquele lugar é o último lugar onde os pais da Clementine falaram que estavam, então obviamente ela tentaria procurar por lá, e ele vê uma horda de zumbis. Ele tá mordido, ele poderia ficar apavorado, mas não. Ele, a depender da escolha do jogo, você tem a escolha de cortar o braço dele, porque ele tem. Só um minutinho. Opa, voltou. Bora lá. Porque na hora de escolher as decisões do jogo, você tem a opção de cortar o braço do Lee, justamente porque ele foi mordido no pulso. E cortando o braço, talvez você tenha a chance de sobreviver. Eu escolhi não cortar porque justamente esse jogo tem muito esse lance da tragédia, e na primeira vez eu já sabia que, tipo, beleza, eu acho que não adianta muito porque ele já passou muito tempo e o jogo vai querer colocar uma tragédia por aqui. Então, eu não cortei. E por que eu tô contando esse tipo de informação? Porque se você tiver os dois braços, um
e quando ele vê a horda, ele vai pegar uma machadinha, e o outro ele vai pegar um caco de vidro pontiagudo e vai apertar até sair sangue das mãos e vai em direção à horda para passar por ela, porque não tem jeito, não tem como não passar por aquele tipo de coisa. E lá você vê um homem transformado, um homem que basicamente não tem medo de nada, ele só quer proteger a Clementine. E o decorrer da história, não sei se é válido aqui, mas já para finalizar, caso alguém queira saber, ele encontra a Clementine, ele finaliza dentro de, acho que uma loja e tudo mais, daquela região que estava infestada de zumbis. Ele, infelizmente, independente da sua escolha de cortar ou não, ele vai ser infectado, ele fica ele fica cansado, ele fica revoltado também com a condição de não proteger a Clementine, não ter forças para proteger ela, mas ele ensina o que pode e acaba morrendo. Então, é um jogo que você se conecta muito, você fica extremamente descontente em certa parte com o final, mas você sabe que foi um excelente jogo. E, para mim, foi um excelente jogo tratando desse quesito da morte, ok? Vou pegar mais duas referências aqui, e inclusive, eu vou deixar aqui bem claro, já foi o primeiro spoiler, vou deixar 3 spoilers aqui, de 3 diferentes obras, ok? Eu vou deixar o spoiler do livro Apologia Sócrates, caso você tenha interesse e não queira alguma coisa, por favor, veja primeiro, porque Apologia Sócrates é muito bom. E eu vou deixar aqui também uma das frases mais icônicas do mundo do cinema, que foi dita em Blade Runner, que é um filme de, se não me engano, 1983, é um filme que realmente marcou a sua época, e caso você tenha interesse nessas próximas 2 obras e queira consumir antes de consumir a informação que eu quero trazer, além de implementar no seu conhecimento, vai também implementar no conceito que eu quero trazer nesse vídeo, ok? Vamos lá. Segunda temática, Apologia a Sócrates. Nossa, que livro, que livro. Eu quero trazer aqui agora o segundo tema. Então vocês já pegaram o primeiro tema, que é a história do Lee, o que ele fez, o porquê que ele fez o que tinha que fazer e os motivos que ele trouxe. Eu vou fechar agora a história do Lee e vou abrir agora a história do Sócrates, uma parte dela. Sócrates não escreveu nenhuma obra, ele não deixou obras escritas, se eu não me engano ele nem sabia escrever, no caso, quem deixou foi Platão, e em Apologia a Sócrates, que é um dos livros mais famosos do Sócrates, ele deixa como que foi a finalização, os últimos dias de vida de Sócrates. Então, quando você para pensar sobre o que foi aquele momento, você lendo, né? Então, dando contexto para vocês, Sócrates, ele basicamente, ele tinha a sua retórica, a famosa retórica socrática, e ele tinha um método que ele conseguia colocar todas as pessoas que tinham uma certa argumentação em risco sobre o seu paradigma, justamente porque a forma como ele questionava fazia elas entrarem em contradição. Então, por que ele fazia isso? Porque em um determinado momento, Sócrates, ele acreditava numa oráculo, se eu não me engano, é o oráculo de Delfos, vou até puxar aqui para vocês, que é isso, oráculo de Delfos. Na época era muito comum você acreditar em oráculos, né? Então você tinha a vertente de oráculos que você podia acreditar, e também ele acreditava muito nessa vertente. E um dia, dessas oráculos, ela falou que Sócrates era o homem mais sábio do mundo. E Sócrates, ele não entendia o porquê foi feita esse tipo de colocação, até porque ele achava que tinha muitas outras pessoas muito mais inteligentes, muito mais sábias do que ele próprio. Então, ainda assim, ele acreditava, mas ele tinha entendido que ele não sabia de nada, até porque ele acreditava, mas ele não sabia de nada. Então, com essa união, ele formou uma das frases mais famosas, que é só sei que nada sei. Então, esse foi o marco de Sócrates, e o que ele fez com esse tipo de analogia foi incrível. Ele começou a questionar várias figuras de autoridade e ganhou muita força em Atenas. E com isso, ele começou a gerar uma revolta, até porque aqueles que estavam no topo da democracia ateniense da época estavam perdendo força, estavam entrando em contradição, e
a pior coisa que você pode causar para um ser humano em sua lógica é trazer contradições. Com isso, ele gerou inimigos. E ele foi preso, e o Apologia Sócrates vai tratar desse julgamento que foi feito. E justamente com esse julgamento que foi feito, você vê que ele poderia ter saído. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter arranjado uma forma de sair, mas de viver mais, no caso. Mas ele se recusa. Tanto é que ele deixa uma frase aqui que eu anotei, que é: a morte pode ser um dos dois caminhos, ou como um sono profundo, sem sonhos, e, se for assim, é uma grande dádiva, ou então uma mudança, uma viagem da alma para outro lugar. Em qualquer dos casos, nada há a temer. Então, eu não sei se tem algum tipo de registro do mundo da filosofia que tenha algum tipo de homem que tenha valorizado mais a sua ação do que a sua própria vida, do que Sócrates. Obviamente, pode ter vindo depois da existência dele, pós-socrático, mas pré-socrático, creio que não. Ele foi o primeiro realmente a defender um valor com tanta força que ele trouxe dessa forma e, consequentemente, virou o homem que a gente conhece, que influenciou muitas vertentes do mundo atual. Mas, voltando aqui para o Apologia Sócrates, ele foi julgado erroneamente. Eu não vou lembrar agora qual que era a temática do julgamento, mas para a terminologia da live não tem tanto interesse a temática que eu quero trazer, mas ele foi julgado erroneamente. Basicamente, ele estava sendo julgado de uma forma extremamente enviesada. Então, ele estava lá presente, ele estava basicamente amassando assim nos argumentos, as pessoas não conseguiam nem argumentar contra, e mesmo assim foi feita uma tremenda de uma injustiça que várias pessoas agora eu não vou lembrar a parte central de votos, que tem um nome grego, mas a parte central de votos que estavam fazendo esse julgamento de Sócrates votou contra ele e, consequentemente, mataram Sócrates. Ou seja, o julgamento dele foi feito através de beber a cicuta, né, que é um veneno que, através da ingestão, você acaba morrendo aos poucos, e ele deixa aí um dos maiores legados. Mas o que eu quero absorver dessa pequena história, desse pequeno resumo, é que ele defendeu um valor até o fim. Ele chegou, ele poderia ter saído, ele poderia ter se salvado, porque ele tinha contato, ele tinha pessoas que admiravam ele tinha vários quesitos que poderiam favorecer a vida dele, e mesmo assim ele não o fez porque seria contra os valores dele. Então, foi mais um caso de uma pessoa que vai implementar esse conceito que eu quero trazer da live, e com certeza foi um dos casos que mais mudou a humanidade para sempre. Tá bom? Bom, abri o caso do Lee, de The Walking Dead, Opa! Valeu, Jonas. Desculpa aí, meu querido. Tô vendo aí a qualidade da live. Mas é isso. Vou até tentar aqui mudar para ver se fica melhorzinho. Prontinho. Beleza. E qualquer coisa, lembrando aqui que eu já deixei no início da live, mas vou repetir, essa live está sendo gravada tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você tiver alguma preferência, só aderir por essas plataformas, tá bom? Voltando para a temática da live, eu abri o caso do Lee, de The Walking Dead, eu abri o caso de Sócrates, vou fechar esses casos e eu vou agora para o terceiro e último, que é o caso que agora eu vou puxar o tradutor, justamente porque o nome dele é difícil, que é Roy Batty. Só deixa eu pegar aqui. É isso aí. Beleza. Quem seria o Roy Batty? Roy Batty, basicamente, é um personagem criado em Blade Runner, é um filme de 1983, e foi um dos filmes que mais revolucionou a cultura pop. Para você ter um tipo de referência sobre escutar o que seria essa obra, e eu quero um resumo mais rápido, Blade Runner originou o conceito de cyberpunk, sabe? Aquela cidade tecnológica cheia de neon e que você estava imersa nela, mas ao mesmo tempo ela piorou com o tempo. Esse conceito foi criado em Blade Runner. Então, é uma das obras mais influentes da cultura pop, e basicamente, eu quero pegar aqui um dos personagens que complementa muito com a temática Medo da Morte, com o Roy Batty.
que, para você entender a complexidade dessa obra, eu vou dar um pequeno resumo aqui. Blade Runner basicamente se trata de uma realidade distópica, onde você tem a realidade de seres humanos e você tem a realidade de não seriam androides, seriam divergentes. Isso, tem os divergentes e tem os replicantes. Vamos voltar. Você tem os seres humanos e você tem os replicantes. O que seriam os replicantes? São seres humanos originados de forma artificial. E esses seres humanos originados de forma artificial, eles são moldados para não sentir emoções e para realizar as tarefas que os seres humanos não aguentam. Então, na temática do filme, ele é tratado como eles jogam replicantes para Marte, para dominar Marte, porque os seres humanos não aguentam. E esses replicantes são mais fortes do que os seres humanos. Só que a grande temática, e aí é o Chan do filme, é o que é ser humano? Que pergunta, né? Porque a gente pode associar que, assim, ser humano é basicamente você tratar dos valores que a gente gosta na nossa humanidade. Então, é aquele negócio da empatia, aquele negócio da compaixão, do amor, só que a gente descarta o lado sombrio do ser humano, assim como tem em todos os animais. O lado de abandono, o lado de N fatores que também nos tornam ser humano. Então, o filme ele vai tratar disso. O replicante ele se revoltou e ele quer a sua liberdade, que no caso um deles se chama Roy Batty. E vocês vão entender por que, que eu peguei essa figura em específico mais a delonga da live. Mas você vai pegar esse tipo de obra, esse tipo de personagem, e você vai se questionar: o que torna ele um ser humano ou não? Ele tem direitos, ele não tem? Por que ele não tem? O porquê que ele sente? Por que os seres humanos sentem isso e eu não posso sentir? Você começa a entrar em epifania, até porque a obra Blade Runner ela é diferente de outras obras de androides, de inteligência artificial, porque você não está lidando com uma máquina de metal com cabos, você está lidando também com uma outra espécie de ser humano que foi recriado e esses humanos não querem enxergar esse ser como um deles, porque eles simplesmente não foram originados num nascimento normal. Você entende a complexidade dessa obra? Então, fechado aqui um resumo, eu quero contar a história do Roy Batty. Ele é um replicante que foi jogado para Marte e ele se revolta, ele faz uma revolta por lá, pega outros replicantes e volta para a Terra. E com isso ele está sendo caçado pelos caçadores chamado Blade Runner, que é o título do filme, que é a profissão de caçadores de replicantes que se divergiram da sua temática. E basicamente você vai ver a história do personagem principal caçando esses replicantes que fugiram e percebendo que eles só querem viver, eles só querem seus direitos, eles só querem o tanto quanto uma humanidade quer. E às vezes você vê que até a própria humanidade está perdendo o que ela chama de humanidade, o seu senso de vida, o seu senso de prevalecimento, o seu brilhantismo sobre o futuro e o presente. Então, é um grande filme. Mas eu quero trazer aqui mais a parte do final do filme, aonde, e aí, já deixando aqui o spoiler, já avisando de antemão, ok? O Roy Batty, ele é um replicante muito mais forte do que os humanos. Ele foi feito para ser mais forte para carregar a carga. Então, consequentemente, quando esse Blade Runner, que é o personagem principal, ele vai caçar o Roy Batty, ele se dá mal, ele vira presa. Então, ele foge do Roy e acaba que tem uma das cenas mais memoráveis do cinema, que é ele basicamente sobre um pilar de um prédio tentando fugir desse replicante e basicamente ele poderia ter morrido lá, sabe? Tava chovendo, era só escorregar um pouquinho a mão que ele caía. E o que o Roy Batty faz? Esse Blade Runner ele estava caçando ele. O que ele faz? Ele vai com a mão dele, pega o pulso dele, levanta e salva a vida desse Blade Runner. E ele solta uma das frases mais icônicas do cinema, que eu vou deixar aqui tocando para vocês agora.
com lágrimas na chuva. Obviamente, em uma outra edição eu vou colocar aqui a cena e tudo mais para vocês verem como que tá essa cena, mas essa é uma das frases mais icônicas do mundo do cinema, sabe? As pessoas não conhecem muito porque é uma obra antiga, mas olha que brilhantismo. Olha que brilhantismo, uma pessoa que foi originada de uma forma artificial, estava buscando a vida, estava buscando viver mais, não conseguiu o seu objetivo, e mesmo assim percebe que tudo que ela refletiu, tudo que ela viveu, tudo que ela sentiu vão se perder como lágrimas na chuva. Cara, essa obra até me arrepio. Recomendo muito, recomendo muito. Mas vamos voltar aqui, tirar um pouquinho da emoção, porque é forte. Roy Batty, ele acaba morrendo porque os replicantes eles têm um tempo determinado de vida, eles têm esse limite, e basicamente tem uma reviravolta no filme que vai trazendo toda essa revolução dos replicantes, mas no geral ele foi um homem que questionou esse sistema, buscou entender mais e buscou aumentar a sua vida, buscou viver mais, não conseguiu, e ele salvou, para compensar isso, ele salvou a vida de alguém que estava caçando ele. Que tema, né? Quantas vertentes diferentes a gente pode trazer aqui nesse tipo de coisa. Você tem um homem lá da primeira parte da live, você tem um homem que perdeu totalmente o seu senso de se autopreservar para cuidar de uma garota. Você tem o Sócrates que sacrificou esse tema para valorizar um valor que até hoje a gente sente esse valor em determinados contextos da humanidade. E aqui você tem um cara que simplesmente queria viver mais, não conseguiu, e para compensar isso salvou uma pessoa, dando os anos de vida que essa pessoa vai viver, que ele não pôde viver. Então, olha que temática. E o que eu queria puxar com vocês é justamente isso aqui que eu deixei aqui no final do roteiro. O medo da morte está enraizado no medo do desconhecido, mas também no medo de não ter vivido com sentido. Vamos explorar aqui com mais calma tudo que eu trouxe. Você tem diferentes figuras tratando da mesma temática, o fim da vida. E você percebe como o fim da vida ele nada mais é do que uma consequência inata do que é a vida. Você não se lembra da forma como você nasceu antes de ser concebido, e ninguém sabe como que é o depois. Se você vai lá para cima, se você é reencarnado, se você simplesmente fica numa escuridão eterna, como Sócrates falava, o tal do sono profundo, você não tem esse tipo de senso, você não tem essa noção. Então, ele dá medo, ele é desconhecido. Os seres humanos, num quesito geral, têm medo do desconhecido. Mas se você parar para pensar, é isso que dá um senso de vida própria mesmo. Eu não vou puxar mais exemplos, até porque já foram muitos, mas recomendo também a leitura do Epicteto. Ele é só uma paliativa, ele foi um escravo que ele teve uma ótima vida. A leitura dele, você vê o quanto que ele é forte, o quanto que ele é estoico, e ele foi um escravo. Ele foi um escravo, viveu a vida inteira e amou a vida dele. Então, não vou abrir mais uma paliativa, porque já puxamos bastante, mas você percebe o quanto que essa temática é forte, mas o quanto que ela dá o senso de eu e o tanto que ela dá o valor da vida. É difícil visualizar o amanhã. Você não sabe o que tem, o que ele espera, o que ele vai te mostrar. Mas uma coisa que é fácil pra gente e também é super valorosa é cuidar do agora. Agora eu estou dedicando as minhas preciosas moedas para gravar um vídeo. Quais são essas preciosas moedas? Meu tempo.
Meu tempo não tem investimento. Meu tempo não tem como retornar. Ele vai ser gasto. E acabou. Então, a partir do momento que eu dedico, eu dou um valor ao que é esse tal de senso de vida. Porque eu gastei o meu tempo frente a um tempo que vai acabar. Então, quando eu consumo e quando eu paro para refletir nesse tipo de temática, eu penso o que eu posso fazer com ele. Qual que é a forma mais proveitosa que eu posso fazer? E tá tudo bem, tem coisas que a gente odeia viver, sabe? Processos que são demorados na nossa cabeça, que você não vê o fim, mas que no final é isso que dá o senso de vida e o senso de valorização do que você está vivendo agora. E quando você explora até mesmo o caso mais extremo, você só vê o mesmo ciclo. Pessoas querendo viver mais, pessoas querendo viver o que tem para viver, mas que podem até chegar no final e se arrepender. E aí não tem mais volta. Então, fico até emocionado. Então, quando você para pensar no que você pode fazer hoje, é complicado. Você gostaria de viver até muitas outras coisas a mais, talvez uma situação financeira melhor, talvez uma situação de contatos, família, sei lá, qualquer tipo de coisa melhor, e você fica naquela naquele neuroticismo do tipo, tá, o futuro vai ser melhor, o futuro vai ser melhor, o futuro vai ser melhor, mas o que você está fazendo hoje para poder tornar esse futuro melhor e o que isso representa sobre você próprio? Você está vivendo algo que você gostaria de viver? Tá tudo bem não viver algo no momento, mas você está vivendo? O que você está vivendo, você vai se arrepender daqui 2, 3, 5, 10 anos. E é isso que eu quero trazer, uma reflexão, é esse o título da live. Uma reflexão, porque é difícil refletir nesse momento. Você não para pensar o quanto que tudo é tão agitado e no final das contas você não consegue condensar tudo e você vive uma vida do qual não faz sentido. Reflexão é o que eu quero trazer aqui. Então, talvez o momento que nós paramos de fugir do conceito de morte é o momento que a gente vive de fato. Vive a nossa experiência, quer transformar tudo isso. Vou te falar, para todos os conceitos, para todos os contextos, viver precisa de coragem. Fazer precisa de coragem. E a partir do momento que você dedica esse tempo para você poder prover algo que você vai chegar, seja qual for o seu objetivo, mas se você quer viver uma grande vida, chegar com 80, 90, sei lá, 100 anos e você querer esse objetivo, você vai olhar para trás e vai falar, eu repetiria tudo de novo. E vai descansar em paz, assim como Sócrates. Tô bem engasgado. Bom, eu espero que eu tenha causado algum tipo de coisa, algum tipo de reflexão, trazido temáticas legais para esse tipo de live, porque é um negócio que eu estou pensando muito e, obviamente, dá para explorar ainda mais vertentes, mais obras, mais figuras, mas no geral é isso que eu quero trazer, uma reflexão sobre o que você está vivendo e sobre o impacto que tudo isso que está acontecendo na sua vida gera agora. Então, assim como eu desprendi a minha preciosa moeda, eu agradeço imensamente por você desprender a sua e por a gente tentar, nesse mundo tão caótico, tão desconhecido e tão inflexível, buscar viver mais. Buscar viver alguma coisa que faça sentido. Tá bom? É isso. Eu espero que tenha sido muito proveitoso e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.